Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso conteúdo abordado na semana passada, que falamos de bioenergética, produção anaeróbia e aeróbia de ATP. Então a parte de hoje ela vai incluir tanto a parte anaeróbia quanto a parte aeróbia. Tá? Então nos slides estão só apenas anaeróbia, mas nós vamos falar da parte aeróbia também. Então aqui só para a gente resgatar quais são os sistemas que fornecem energia para o nosso corpo. Tá? Então o sistema ATP-CP, fosfocreatina, também chamado de sistema anaeróbio alático. Aí nós temos a glicose, né, o sistema glicolítico, ou o sistema anaeróbio lático. Por que lático? Porque produz lactato sanguíneo. E o sistema aeróbio ou oxidativo. Então nós temos uma organela que é fundamental para o trabalho de respiração celular. Qual que é ela? São elas, aliás, as mitocôndrias. Então, esse sistema aeróbio oxidativo, ele vai utilizar bastante essas organelas. Então, aqui, lembrando desse gráfico que eu trouxe para vocês, do sistema ATP-CP, então nós temos essa linha em vermelho aqui, que mostra, primeiro ponto, o sistema ATP-CP sendo utilizado demais nos primeiros segundos ali de esforço físico máximo, no esforço então muito intenso, tá? E depois, à medida que esses segundos passaram, o que aconteceu aqui, ó? Desceu, diminuiu a utilização do sistema ATP-CP, o anaeróbio alático, gente. Aí nós temos aqui outro sistema, tá? Que teve seu pico aqui entre 30 a 45 segundos de esforço e depois ele começou a decair. Esse sistema é o anaeróbio lático. E posteriormente o que houve aqui, ó? Um crescimento bem elevado do sistema oxidativo. Então, aproximadamente a partir de 1 minuto e 5 segundos, nós vamos ter uma utilização maior, 1 minuto e 15 segundos, do sistema aeróbio, ou seja, do oxidativo, quando comparado aos demais sistemas num esforço máximo ou bem próximo ao máximo. Então, para que nós vamos, então, qual que é a quantidade de ATP que a gente tem no nosso corpo? É uma quantidade bem baixa, como eu havia comentado com vocês. A quantidade de creatina fosfato, ela é de 4 a 6 vezes maior do que a quantidade de ATP. Embora essas duas quantidades, né, tanto do ATP quanto da fosfocreatina, elas sejam baixas. E nós vamos precisar dos outros sistemas, principalmente do sistema aeróbio, para poder ajudar o processo de ressíntese de ATP. Então, aquele ponto que eu havia comentado com vocês na aula anterior. Então, se você tem uma modalidade de característica intermitente, ou seja, esforços de alta intensidade, com curtos períodos de recuperação, é interessante que o sistema aeróbio, que o nosso sistema cardiorrespiratório, ele seja bem elevado, ele seja bem condicionado, que o nosso VO2, nosso consumo máximo de oxigênio, ele seja elevado. Porque se ele for de fato elevado, ele vai ajudar a ressintetizar mais ATP de uma forma mais rápida, mais efetiva. Onde? Lá na cadeia respiratória, que nós vamos ressintetizar ATP com uma velocidade maior. Agora, as pessoas que têm um condicionamento aeróbio, né, um condicionamento cardiorrespiratório baixo, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão entrar em fadiga mais rapidamente, porque elas não conseguem ressintetizar o ATP com efetividade. E nesse ponto, trazendo para o segundo sistema, lembrando, primeiro sistema anaeróbio alático, sistema ATP-CP. Segundo sistema anaeróbio lático, então, que é o sistema glicolítico. O que ele vai fazer, o glicolítico? A glicólise. Então, a glicólise ela vai fazer a quebra dos carboidratos. Então, por que ela vai quebrar carboidrato? Para ressintetizar ATP, para dar energia para o nosso corpo também. Então, esse processo ele envolve múltiplas
etapas. Como ele envolve múltiplas etapas e ele não é tão rápido quanto o sistema ATP-CP, o que vai acontecer? As ações de esforço, a velocidade, a intensidade vai ser alta desses esforços, mas não tão alta quanto o sistema ATP-CP. Em intensidade, nós podemos elencar o sistema ATP-CP como uma energia muito intensa, o glicolítico como uma energia intensa e o sistema aeróbio como uma energia moderada a baixa. Tá? Então, um ponto para a gente entender aqui que é importante. Mas qual que é o benefício desse sistema? Ofertar glicogênio muscular e, sobretudo, glicose para os músculos estriados esqueléticos. Tá? Esse é o principal ponto, para dar energia para a manutenção do exercício físico. E dentro desse aspecto, na glicólise, que é a quebra da glicose, nós vamos ter dois pontos relacionados à intensidade do esforço. Quando nós temos um esforço que é elevado, ou bastante elevado, nós vamos ter uma produção alta de lactato sanguíneo. Quando nós temos uma intensidade mais baixa, esse piruvato ele vai ser transportado para as mitocôndrias, que ele vai ser quebrado de forma lenta, que é chamada de glicólise lenta. Quando nós temos um esforço de intensidade muito alta, nós temos a glicólise rápida. Então, na glicólise rápida, nós temos uma produção elevada de lactato. Tá? Então, essa é a diferença da glicólise rápida para a glicólise lenta. Então, o piruvato vai ser convertido em lactato na glicólise rápida. Tá? Isso quando o ritmo, o esforço for elevado. Porém, o que acontece como limitação? A duração desse processo é limitado numa intensidade de esforço alta. Esse processo vai também fazer com que exista a ressíntese de ATP. Tá? Ponto importante. Então, vão ser utilizados logo de início 2 ATPs. Então, existe um catabolismo para poder ativar uma reação de quebra da glicose, tá? E consequente formação de 2 NADH, 4 ATPs e 2 piruvatos. Mas a gente vai ter um saldo de apenas 2 ATPs. Por quê? Porque 2 foram utilizados anteriormente. Tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que entender. Então, só para começar já gastou 2. Por isso que o saldo vai ser 2. Então, dentro desse ponto, na conversão de piruvato em lactato, tá? Então, nós temos o piruvato mais o NADH, nós temos uma enzima que vai fazer essa quebra. Então, essa enzima é chamada de lactato desidrogenase. Então, essa enzima que é um marcador de dano. Não é o lactato sanguíneo que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Então, é essa enzima que é considerada como marcador de dano. Então, a partir dessa enzima que apresenta uma reação reversível, nós vamos ter um lactato e mais o NAD+. Tá? O que isso vai auxiliar para a gente? A ressíntese de ATP. Porém, como eu havia comentado anteriormente, esse processo ele apresenta uma duração limitada. Lembrando, pessoal, isso aqui é apenas uma revisão, porque eu estou partindo do pressuposto que vocês viram todo esse conteúdo lá na disciplina de bioquímica, né, o ano passado. Então, a lactato desidrogenase ela apresenta 5 isoenzimas. O marcador 5 é LDH5, que mostra aqui ó, aquele ponto da lesão muscular, do dano muscular, que a LDH5 é o marcador de lesão musculoesquelética, porém é muito difícil de fazer esse exame isoladamente. Geralmente quando a gente faz a mensuração da lactato desidrogenase, a gente verifica o quê? As 5 isoenzimas. Então, as concentrações de lactato desidrogenase, elas vão depender do quê? Do tipo de esforço, geralmente exercícios com sobrecarga ou exercícios intermitentes de alta intensidade, vão apresentar o quê?
uma elevação desses marcadores. Então trouxe aqui para vocês o exemplo de uma sessão aguda de treinamento de jiu-jitsu em variáveis fisiológicas, bioquímicas, hormonais e perceptivas. Porém aqui, pessoal, eu vou dar ênfase só às variáveis bioquímicas, tá? Somente aos marcadores de dano muscular, que são a temática aqui dessa aula também. Então nós temos aqui, ó, a CK, que é a creatinoquinase. Então vocês podem ver aqui que no pré-treinamento, esses marcadores, eles apresentam um valor mais baixo quando comparado ao pós-treinamento e pós 24 horas após o treinamento. Então, qual que é o pico dessa CK? A CK apresenta um pico entre 48 a 72 horas, é um marcador de dano. Então, quanto mais elevado esse marcador estiver, sugere-se que a musculatura não apresentou uma recuperação adequada. O mesmo a gente pode falar em relação a esses outros marcadores, a aspartato aminotransferase, a alanina aminotransferase e a lactato desidrogenase. Então, o que esse estudo traz de importante para a gente? Que quando uma sessão muito intensa, uma sessão competitiva de jiu-jitsu ou de qualquer outra modalidade esportiva é realizada, nós precisamos subsequentemente, após, por exemplo, 24 horas, diminuir a intensidade da outra sessão, a não ser que seja o objetivo do treinador em causar fadiga acumulada. Então, ele pode trabalhar com intensidades elevadas durante um certo período. Mas se esse não for o objetivo do treinador, o que vai acontecer? Ele vai precisar diminuir a intensidade das sessões de treinamento subsequentes. Por quê? Quando esses marcadores, por exemplo, eles apresentam uma elevação muito grande, pode indicar questões relacionadas a lesões de ordem musculoesquelética. Por isso que o treinamento ele precisa ser oscilado em intensidades altas, moderadas e baixas. Então, só trazendo um pouquinho dos valores de referência da CK, em indivíduos não atletas, ela está entre 26 a 189 unidades por litro. Já a lactato desidrogenase está abaixo de 190 unidades por litro. A aspartato aminotransferase está entre 11 a 45 unidades por litro e a alanina aminotransferase entre 11 a 39 unidades por litro. Essas unidades que a gente indicou aqui são para não atletas. Os atletas, principalmente ali quando a gente falou dos atletas de jiu-jitsu, eles apresentam valores basais mais elevados que isso. Por quê? Porque eles constantemente estão estimulando ou agredindo, criando microlesões no músculo estriado esquelético. Então, já a glicólise lenta, o que ela vai fazer? Ela vai transportar, o piruvato, aliás, ele vai ser transportado para dentro da mitocôndria. Para fazer o quê? Ressíntese de ATP. E esse processo ocorre durante longos períodos, principalmente em exercícios de caráter aeróbio, tá? Então, dentro da mitocôndria que nós temos a maior produção, a maior ressíntese de ATP, tá? Então essa transferência ela vai ocorrer lá no ciclo de Krebs, porém ela vai ser realizada num ritmo mais lento, porque a gente tem um número de reações maiores. E qual que será a intensidade? Numa intensidade mais baixa quando comparada, por exemplo, às demais. E dentro desse aspecto, nós também temos a produção de glicose a partir de outras vias. Dentre essas vias, a gente pode destacar o ciclo de Cori, tá? Que o lactato, posteriormente, lá no fígado, ele vai ser transformado novamente em glicogênio. E quando ele chegar ao músculo estriado esquelético, glicogênio muscular. Por que isso é realizado, então, pessoal? Isso é realizado para o retorno ao homeostase do nosso organismo. Então, o lactato ele pode ser eliminado pela fibra muscular que a produziu e para as fibras também que estão ao lado dela.
tá? Qual que são os valores de lactato sanguíneo, gente? Ó, então é de 0,5 a 2,2 milimols. Então, as fibras do tipo 2 são as fibras que produzem mais lactato sanguíneo, principalmente as fibras do tipo 2A, que são as fibras glicolíticas, tá? As fibras do tipo 1 vão produzir menos lactato quando comparado às fibras do tipo 2. Os valores máximos observados na literatura para lactato sanguíneo estão basicamente em torno de 30 milimols. Quais esportes vão apresentar maior concentração de lactato? Remo de curta duração, caiaque de curta duração, wrestling e o judô, tá? E qual que vai ser o pico da liberação de lactato sanguíneo? Se você, por exemplo, realizar um esforço de 3 minutos, entre 3 a 5 minutos depois, tá? Então o lactato ele não vai apresentar o pico de liberação logo após o término do exercício, mas aproximadamente entre 3 a 5 minutos. E a liberação, aliás, a produção de lactato sanguíneo, ela está associada ao estado de treinamento. Então, atletas mais treinados vão apresentar maior concentração de lactato sanguíneo na corrente sanguínea, porque eles conseguem manter uma intensidade de esforço maior. Atletas também que apresentam predomínio de fibras do tipo 2 também vão ter uma concentração maior de lactato sanguíneo, que é um substrato energético, um combustível para o músculo estriado esquelético, tá? E tudo isso tem relação com a duração e os níveis iniciais de glicogênio muscular. Se o glicogênio muscular estiver mais baixo, as concentrações de lactato também estarão mais baixas. Se os níveis de glicogênio estiverem mais altos, as concentrações de lactato estarão mais altas. Então aqui, o que significa aqui? Ó? Então nós temos um gráfico desse estudo de Mendes, tá? Que mostra aqui as concentrações de lactato em diferentes potências, tá? Então são intensidades numa bicicleta. Então aqui nós temos o tempo, tá? Então dentro desse tempo, o que mostra aqui pra gente? Ó, essas 3 linhas aqui. Então essa primeira linha mostra, ó, uma intensidade de 180 watts. Então uma intensidade de 180 watts produziu o quê? Pouco lactato sanguíneo. Uma intensidade de 195 watts produziu mais lactato sanguíneo. E uma intensidade de 210 watts produziu uma intensidade maior de lactato sanguíneo. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês que é falado do tipo de recuperação, tá? Então nós temos a recuperação após uma luta de judô e o desempenho anaeróbio subsequente. O que significa isso? Os atletas lutaram, eles tiveram um repouso ativo ou passivo e depois eles fizeram um teste de Wingate. O que seria um teste de Wingate? Vocês vão ver lá na prática de medidas e avaliação comigo, que o atleta vai pedalar numa bicicleta com o braço ou com os membros inferiores. As pessoas que já fizeram os testes com o Leonardo ano passado sabem já do que eu estou falando. Então, o que foi visto nesse estudo? Que a recuperação ativa diminuiu as concentrações de lactato sanguíneo mais efetivamente quando comparado à recuperação passiva. No entanto, pessoal, em relação ao desempenho inferido pela potência pico e pela potência média em testes de Wingate, não foram verificadas diferenças significativas, ou seja, tanto faz o indivíduo realizar recuperação ativa ou realizar recuperação passiva, que o desempenho dele será o mesmo. Então, não é porque as concentrações de lactato estão mais elevadas ou mais baixas que o desempenho será melhor ou pior. Então, antigamente, principalmente na década de 90, e os treinadores mais antigos, eles acreditavam que o lactato, que as concentrações de lactato estavam diretamente associadas à fadiga. Não, não é isso. A gente não pode falar isso. Quem está associado a um dano muscular é a enzima lactato desidrogenase, não é o lactato sanguíneo, tá? Então há uma confusão em relação a isso. Mas já vou retomar um ponto específico que fala sobre
a fadiga propriamente dita, que é basicamente esse artigo, que trata do quê? Do lactato e fadiga, uma relação casual. O que é isso? É o acaso. Na realidade, não tem relação direta nenhuma, tá? Então, o que é a fadiga basicamente, pessoal? A fadiga está relacionada a uma produção maior de íons H+, uma redução do pH dentro da célula, uma inibição da liberação de cálcio. Lembra, o ano passado vocês devem ter visto também, na disciplina de Fisiologia Geral, sobre a contração muscular. Aí vocês viram que a contração muscular ela está associada à liberação de cálcio. Então, quando nós diminuímos a liberação de cálcio, nós temos também uma inibição, tá? Uma diminuição da ação de contração muscular. E o mesmo em relação aos motoneurônios, que são os neurônios motores. E consequentemente, com uma diminuição da liberação de cálcio, uma inibição desses motoneurônios, nós vamos ter um tempo de ligação entre as pontes cruzadas ou teoria dos filamentos deslizantes mais devagar, que é aquele processo, ó, que a actina vai deslizar sobre a cabeça da miosina. Tá? Lembra das linhas Z? Elas vão se aproximar. Isso aqui, ó, a contração. Então, nós temos um atraso no tempo de ligação das pontes cruzadas, ou teoria dos filamentos deslizantes. E, além disso, olha lá, ó, inibição das enzimas associadas à glicogenólise e à glicólise. Então, vai haver um atraso na quebra de glicose e na produção de glicose também, além do aumento da temperatura muscular local e corporal em si. Pessoal, em relação ao segundo ponto da aula de bioenergética, nós encerramos por aqui. Dúvidas, entre em contato comigo via e-mail. Tenho o maior prazer de responder todos vocês. Vou estar à disposição no horário da aula e também depois da aula. Vocês podem mandar as dúvidas para mim, que eu terei o maior prazer da gente fazer essa interação. Certo? Obrigado e até a próxima.